Em 2025, o Museu Judaico de São Paulo apresentou a exposição Annabella Geiger Limiar, uma mostra que percorre diferentes momentos da trajetória de uma das artistas mais importantes da arte contemporânea brasileira. A exposição explorou ideias centrais na obra de Annabella Geiger, como percurso, movimento, território, temporalidade e transposição. Em muitos de seus trabalhos, a artista investiga situações de fronteira, verdadeiros limiares, como forma de permanecer em direção ao desconhecido e de instigar a imaginação. Com uma produção extensa e reconhecida internacionalmente, Geiger construiu, ao longo de décadas, uma obra marcada pela experimentação e pela reflexão sobre a natureza do próprio objeto de arte. Tivemos a oportunidade de participar da pré-abertura da exposição, que incluiu uma conversa com a artista. Neste vídeo, apresentamos alguns dos momentos mais marcantes dessa fala. Eu tinha um museu para usar a prensa, que eu não podia ter para fazer gravura ácida em casa, que seria um perigo para as crianças. Então, coisas desse gênero que, às vezes, um artista não tem que atravessar, né? Mas isso também mostra que eu era realmente muito teimosa mesmo. O artista tem que ser, porque o que ele vai desvendando, né? É claro que no meu caso, eu posso dizer, claro, pela minha origem judaica, que essa percepção, né, essa judeidade, ela sempre existiu em mim e de uma maneira peculiar, porque meu pai disse que lá na Polônia ele era um socialista ligado aos sindicatos e tudo. Então, ele, quando veio, já casado com a minha mãe, para o Rio, para o Brasil, essas ideias dele estavam no ar. Então, ele achava que a religião, como ele foi criado, a família dele foi criada muito religiosa, então ele disse que ele, quando chegasse ao Brasil, que ele não queria mais saber de nenhuma atuação de ir à sinagoga para rezar. Não havia nenhuma conversa que fosse em torno da religião. Meu pai era socialista e ele achava que a perspectiva de que o socialismo resolveria problemas de antissemitismo e tudo, é isso que ele colocava para mim e para minha irmã. Mas a judeidade fica na gente e nessa busca da identidade, eu não estava precisando de uma busca de uma identidade que não fosse essa ligada ao judaísmo. Então, eu mesma fui me interessando em ler sobre a religião. Eu vejo que no meu próprio trabalho, como vocês veem também, tem acentuadamente esse meu sentimento, que é, na verdade, por um lado, eu não sei se todo filho de imigrante, se não for judeu, tem essa sensação, mas tem uma estranheza, porque você dentro de casa, você fala uma outra língua, e tem as cerimônias que não pertencem, e ao mesmo tempo, eu morei num bairro, que era o Catete, que não havia judeus imigrantes que tivessem vindo na mesma época do meu pai, que vieram morar naquela região. Aquela região, o lado interessante é que na casa que nós morávamos, ao lado, o que tinham eram filhos de imigrantes da Itália, uma Itália paupérrima na época, filhos de imigrantes de Portugal, também de Portugal paupérrimo, e junto também, como é naquelas ruas, vocês não conhecem,
ela já vai para o Morro de Santa Teresa. Então, ali já havia casas que antigamente eram como a casa que nós morávamos, já eram cortiços. Então, nossos vizinhos, né, meus vizinhos, não necessariamente na escola, que eu não fui para uma escola pública, mas os vizinhos, as crianças da minha idade, eram realmente esses 3 grupos dos negros morando nos cortiços, as mulheres que trabalhavam como lavadeiras, então vinham na minha casa exatamente para serviço, vinham com os filhos, e isso para mim era a minha infância bem normal de estar com essas crianças de todas as origens. No meu trabalho sempre foi muito intensa a questão de uma arte política, porque eu já, quando comecei a estudar arte, foi com uma refugiada alemã, que vocês sabem de nome, que era a Feiga Ostrover. Quando eu estava com 14 anos, eu peguei meus desenhos, né? Desenhava muito, não era arte nenhuma, desenhava muito, copiava foto de artista, desenhava os gatos que estavam perto da minha casa. Então, eu levei para mostrar o caderno, né? Só tinha lápis, tinha uma aquarela muito aguada, então eu não pintava. E ela disse, não com muito entusiasmo, mas ela disse, pode vir para minha aula. Ela tinha 3 alunos. Então, tudo bem. Então, fui à Lição da Teresa. E aí é que eu vi que não era brincadeira, não. A arte é um compromisso político e você pode começar, mas eu não começava como na Escola de Belas Artes. Ela começava filosoficamente e, por outro lado, priorizando que se a gente tinha de desenhar, por exemplo, a figura humana, a gente tem que passar por todas, que a figura humana dela não era da Escola de Belas Artes, que é a figura da pessoa nua, nada disso, não era por moralidade, mas ela disse, nosso modelo, ela disse, são essas lavadeiras aqui da favela, que era ao lado da casa dela, então nós íamos com papel, tinta, então pedíamos licença para ficar desenhando aquelas mulheres com as crianças. Então, influenciada por uma arte expressionista figurativa alemã, fortemente ligada ao momento político. A Alemanha sempre teve uma atuação, né, nas artes. Então, isso já me deu uma postura de que a própria modelo é alguém que você tem que procurar a dignidade daquela pessoa, né? E não as características físicas. Tinha que fazer exercícios cubistas, dificílimos, tinha de exercícios da Bauhaus, que ela lia alemão em alemão, então tinha aqueles livros do Klee de exercícios. Então era um curso realmente muito, muito puxado. E que ela própria estava se encaminhando da figuração, que cada vez menos significava para ela, apesar dela continuar com a ideia política socialista, que é a figura humana, e a União Soviética ainda mantinha, depois da China, entrou também nessa maneira de entender a arte. E sozinha começou a ter, na obra, começam a aparecer desdobramentos abstratos. Aquele é o começo da criação do abstracionismo dela e talvez de uma Lígia Clark, porque no caso a Lígia Clark, que vocês conhecem, foi aluna como eu dessa turma. Então a Feiga ia desbravando
o que pode ser o abstracionismo. Não havia ainda nenhuma publicação. É interessante, o Brasil, o Rio de Janeiro, São Paulo aqui também tinha alguns artistas, Lívio Abramo e outros, estava se desvendando o que seria, o que se tornou o abstracionismo tão importante no Brasil, e com as três tendências. Então, eu estou contando um pouco isso, que a gente está em São Paulo, e esse começo muito difícil, não é, para mim, difícil desvendar, não copiar a professora, a ideia de originalidade, e chegar a questões formais que não havia nenhum modelo, não tinha nenhum livro ainda. A Escola de Nova York, é incrível quando se vê as datas em que aconteceu a transformação de artistas da Escola de Nova York, é nas mesmas datas que aconteceu conosco. Isso foi um processo longo, até que na história brasileira abrimos a primeira exposição de arte abstrata em fevereiro de 1953, do qual eu participei. Eu realmente era muito jovem, mas dali eu fui para Nova York, achando que eu ia encontrar os artistas abstratos de Nova York. Mas o MAM, por exemplo, o Museu de Arte Moderna, o MoMA, ainda estava expondo Vuillard e outros do século passado, e não tinha nenhum artista abstrato ainda em nenhum lugar, em nenhuma galeria. Estava pior do que no Rio de Janeiro, etc. Então, agora, o meu trabalho se processou dentro de uma inquietação que tem como, por exemplo, uma crítica de arte como Lucy Lipa, nos anos 70, ela, lá em Nova York, ela verifica que a obra que ela está vendo dos artistas não tem como qualificar dentro de categorias que eu digo, não era pintura, não é gravura, não é essa questão. E ela cria uma frase que eu acho que é a que responde a tudo que é indagação conceitual, em que ela diz o que está havendo entre os artistas é uma indagação sobre a natureza, o significado e a função do objeto de arte. Se a gente pegar isso assim, claro, a própria natureza do trabalho. No meu caso, eu fazia gravura, então não é que a gravura virou outra coisa, é uma categoria aceita. Mas quando eu começo essas experiências, onde eu começo a entrar com objetos como a gaveta, que não está assinalado que aquilo é um objeto próprio para as artes visuais, né? Isso realmente é a diferença para o que os artistas depois, o que é classificado pela crítica como arte conceitual. É claro que é uma coisa mais profunda, mas é baseada nisso. E aí eu vejo como, no meu caso, entrar nessa geografia existe o fato de que eu sou casada com o Pedro Geiger, que é um geógrafo marxista, etc. Acho que ele foi ensinar a Sorbonne e começou a mandar os carnês de geografia e urbanismo. E não é do tipo assim, estudar samba, mas de alguma maneira na minha cabeça eu digo, é aí que está alguma questão da arte. Para desenvolver e tudo, não é perguntando a ele como é que você passa da geografia para as artes visuais. Não tem passagem, não tem nada a ver. Eu comecei a estudar os sistemas na geografia e que isso fez toda a diferença. Comecei a estudar realmente
todas as questões que aparecem, que são do âmbito geográfico, da cartografia. E, então, isso se desenvolveu. Eu digo que eu continuo dentro dessa questão. Na exposição se apresentam essas questões geográficas que um crítico de arte da Colômbia, quando eu participei da Bienal do Mercosul, há alguns anos atrás, ele escreveu que o meu trabalho não era para se classificar de geopolítico, que eu também achava, porque não é que não havia nenhuma pretensão de analisar uma questão política, que o mapa seja. Mas ele disse, não, isso é uma geopoética. Não é que amenizou, poética dentro do poética como significando linguagem. Então, não é resumir o meu trabalho, mas ele continua dentro de alguns desafios que são dentro desse campo, mas eles vão mudando também.